E agora mais um Pod Elô começando, e a gente vai falar de um tema muito interessante. O pessoal tá ficando obcecado com o atalho. É remédio para emagrecer de um lado, carga excessiva do outro, e no fim das contas, a conta chega para todo mundo. Em 2026 a gente vê muito shape de vidro, né? Por aí que a gente que é grande por fora, mas está toda quebrada por dentro. Hoje eu trouxe quem realmente entende de construir um corpo de verdade. De um lado, o mestre da força bruta e da hipertrofia, que sabe que sem ferro não tem estética. Do outro, a autoridade em engenharia do movimento, que sabe que sem controle você é só um carro potente, mas com um chassi empenado. Afinal, o que vale mais? O músculo que aparece no espelho ou a articulação de quem não te deixa travado aos 40? Prepare-se, porque hoje a gente vai descobrir porque o seu treino, presta bastante atenção, porque que o seu treino na academia de rede provavelmente está jogando seu tempo no lixo. Comigo, Carla Bogossian, do estúdio de Pilates Carla Bogossian, já há 23 anos atuando como educadora física, e o nosso querido Guilherme Guimarães, que é proprietário da Forjado no Ferro, há 15 anos, educador físico, atleta e fisiculturista já há 7 anos. Sejam bem-vindos! Obrigada, Elô. Obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui é um prazer imenso. Legal. A minha introdução foi tão grande, né? Vocês ficaram foi maravilhoso. O que a gente faz quando eu falo aqui que é um encontro de dois gigantes, né? Pra gente falar sobre saúde. A gente está vivendo uma época que realmente a vontade de todo mundo ter o shape, que seja ele a magreza excessiva, que seja ele super mostrando lá corpinho de calistenia, né? Que eu quero mostrar desse jeito. Vocês estão há anos no mercado lidando com os modismos. Exatamente. Como é que aconteceu a chegada de vocês na educação física? Quer começar? Pode começar. Ó, vamos lá. Eu praticamente nasci dentro da educação física. Graças a Deus, meu pai sempre foi atleta, minha mãe também já treinava, dançava e teve academia de balé e musculação. Então não tive como eu correr disso, sabe? Tava no sangue. Tava na cultura, né? E lá em casa, meu pai sempre foi super casca grossa, a gente tinha que ir bem na escola e ter um esporte. Então tinha que ir bem nos dois, sabe? Então eu já comecei desde cedo. Para mim, o esporte sempre foi minha válvula de escape, sempre gostei. Primeiro eu me dediquei ao ciclismo, né? Depois eu quis estudar isso daí, fui para educação física, me formei. E eu cresci dentro da academia, não teve como. E aí, desde aquela época até hoje, eu trabalho com atividade física e cuidando da saúde do pessoal aí. Olha aí, veio de casa, veio de família. E você, Carla? Eu venho do balé. Eu comecei o balé, eu tinha meus 4 anos de idade. E foi uma paixão a minha vida inteira. Fui bailarina por 19 anos e depois não tinha por onde ir mesmo a não ser uma educadora física, ir para a área da educação física. Estou aí até hoje. E amo o que eu faço, nunca deixei de trabalhar o corpo, a mente, né? A atividade física é para a vida inteira, na realidade, né? Quem não começou, é importantíssimo que comece agora, e quem já começou é para levar para o resto da vida, porque a atividade física tem que ter na vida. Quando vocês contam de falar, né? Quando vocês falam da história de vocês com a atividade física, eu até diria que não é a grande maioria, né? Então, assim, o Guilherme criado num universo onde todos são praticantes de esportes. A Carla, desde os 4 anos, vivendo uma paixão, que é o balé, e é automaticamente toda essa disciplina que envolve, né? Mas para o cidadão comum, que não está no dia a dia, eu ainda sinto que o contato com o esporte, ele se atém muito, talvez, na escola, aos momentos da educação física, que hoje em dia, inclusive, dependendo da escola pública, não tem nem espaço ou não tem essa educação física, né? E depois disso, a gente vê que com a conversa em relação aos hormônios, a gente começou a entender que muitas mulheres ficaram mais agora espertas para a situação do fazer atividade física, porque começou a surgir
demarcadores claros, né? Que mostram que os hormônios, né, ficam melhor regulados. Sim. Então não é mais só o debate do sedentarismo, que o tempo todo a atividade física era um pouco nisso, né? Faça atividade física para combater o sedentarismo. Óbvio, já seria só por si só a resolução do porquê fazer, né, a atividade física. Mas eu sinto que vocês viram modismos acontecendo. O tempo todo parece que a gente só chama as pessoas para o exercício físico quando não é nem questão de saúde, mas é uma questão de estética. Eu que estou enganada quando tem essa percepção, ou vocês também acompanham isso como o comum? Parece que as pessoas só chegam no estúdio, só chegam na academia porque... No meu ponto de vista, é um pouco balanceado aí, né? Que você está falando sobre a mulher que hoje ela chega para procurar. Antigamente, vamos falar antigamente, né? A mulher não tinha essa preocupação com ela mesma. Era ela cuidar da casa, do trabalho e dos filhos, né? Ela não era uma mulher empoderada, ela não tinha aquela vontade de se cuidar. Ela já era casada, tinha o emprego dela e a vida dela estava naquele mundinho. Hoje não, a mulher ela foi muito para frente, né? Então ela quer se cuidar, ela quer sempre estar bonita, né? Hoje a mulher ela tá anos-luz aí na frente. E eu acho que isso hoje também trouxe muito essas pessoas para nós, né? Além de se cuidar, tanto o físico, também o emocional, né? E isso é muito importante também. E tá aqui nós, né, para poder dar essa base de sustento para elas. E você, Gui? É verdade. Você viu homens e mulheres esse tempo todo. Eu pensei que a estética parece que é um chamariz sempre muito maior do que a saúde. O pessoal vem pela estética, mas sem saúde não tem estética. Eu falo bastante na academia, sem saúde não tem shape. Então, se a pessoa não está saudável, ela não consegue construir um corpo bonito, entendeu? Ela não consegue equilibrar e ter a performance para você atingir a estética. A pessoa que ela busca um atalho, ela vai pagar um preço lá na frente. E aí ela vai perder a saúde e, consequentemente, vai perder a estética. Então, mas voltando no que ela falou das mulheres, hoje a maior procura, até lá na Forjado no Ferro, por incrível que pareça, são mulheres. E a mulherada realmente se cuida muito mais. E busca, principalmente pela estética, né? Pela força que a mulher tomou hoje, né? Você pega a mulherada hoje se cuida muito mais. E também pela questão que essa parte, por exemplo, hoje a mulher sai de casa para trabalhar, entendeu? A mulher hoje está totalmente mais independente, ela tomou uma postura mais forte. E, por exemplo, você pega a musculação, que era um esporte realmente praticado a maioria por homens, hoje a mulherada domina. Até nos campeonatos aí internacionais do Mr. Olímpia, a maior competidoras que tem o título do Olímpia são mulheres. Ah, que interessante. Até agora no último Arnold que teve, a atleta, acho que foi da Integral Médica, que ganhou, sabe? Então as mulheres dominam aí, fora aí nos campeonatos internacionais. Cara, ele falou da presença da mulher, né? Já confirmando também a importância do que você trouxe. E aí eu fiquei com a curiosidade, cadê os homens? Né? Cadê? E aqui vamos deixar claro, gente, a gente tá falando uma conversa sobre homens ou mulheres, mas pensando num conceito mais em termos de gênero mesmo, não é? Porque senão eu acho que a gente tem que deixar isso mais claro. Não é um debate contra ou a favor, porque é LGBTQIAP+, mas uma discussão sobre questão de gênero, tá bom? Certo? E aí os homens? Porque, de alguma maneira, então, se as mulheres estão mais empoderadas, se elas estão se movimentando, também diríamos que os homens mantiveram o número ou está em declínio? Que aí também é isso que me interessou ouvir. As mulheres, pelo que vocês me contam, estão numa crescente. Os homens, eles estariam aí no platô deles ou está tendo um declínio? Olha, Lô, é delicado. É delicado, mas assim... Ricardo, eu chamo você para falar sobre isso, às vezes não só por causa do estúdio de Pilates, mas também por causa da sua vivência em relação a práticas esportivas, tá? Sim, olha, eu a vida inteira dando aula, 23 anos dando aula, eu posso contar no dedo os números de alunos que eu tive como personal e até piscina, eu conto no dedo. E o que é legal hoje, assim... Pro Pilates em si, vou puxar para mim agora, que tem procura para o homem fazer Pilates. O homem tá acordando para isso, né? Porque antes era, não, homem é musculação e não sei o quê. Não, hoje não. Hoje a pessoa quer cuidar ali do seu bem-estar, da sua longevidade, né? E eu acho isso muito legal. Então tá tendo sim procura, né? Não sei como que é a parte
da musculação, porque eu não estou nessa parte já faz um bom tempo, né? Mas eu vejo muito aí hoje, para mim, a procura em termos da parte masculina em relação ao Pilates. E eu acho isso muito legal. São tabus que vão se quebrando aí, né? Ó, na parte da musculação eu posso falar muito disso, porque principalmente a musculação, ela mudou muito com o crescimento do fitness. Principalmente você vê a quantidade de academias hoje que tem no Brasil. Antes, os Estados Unidos sempre dominou, né? O esporte veio de lá e os Estados Unidos foi o pioneiro na questão da musculação, competição, estética. Essa cultura veio de lá. O Brasil sempre ficou em segundo lugar. Hoje o Brasil tem o maior público de consumo de fitness, principalmente academia, suplemento. E vai muito do perfil de homem. Porque, por exemplo, você pega o perfil, normalmente a pessoa mais humilde, ela tá sempre remediando. Ela não vai buscar uma prevenção ou cuidar da saúde, às vezes nem tem tempo para isso, porque a pessoa tem que 2, 3 empregos, tem que trabalhar, sustentar a família. Agora, a pessoa que ela já tem mais condição física, ela já tá se cuidando, suplementando, ou então ela está buscando um endócrino, um médico, então ela já está mais preocupada principalmente com a estética, mas também ali com um pezinho na saúde. Agora, as pessoas que são mais bem-sucedidas, principalmente homens, a maioria do público que treina comigo, que é mais velho, ele já está na questão, igual ela comentou, da longevidade. É uma pessoa que já faz acompanhamento, já faz exame periodicamente, ele não só suplementa, como já está pensando em reposição hormonal, tá fazendo um tratamento para ele passar de 100 anos, entendeu? Então são níveis, tipo, acho, de consciência, assim, de pessoa que realmente quer evoluir, você entendeu? Principalmente o homem, eu vejo que, tipo assim, hoje, igual a gente abordou, o que tá vendendo é a estética, o shape, né, o que a gente brinca, é o que realmente chama a atenção. Mas o que mantém isso daí é a saúde. A gente teve uma pandemia também, né? Que contribuiu, assim, acho que imensamente para fazer um monte de gente perceber, né? Que a tal da doença, né? Autoimune, um monte de coisa tinha muito a ver. Aí, finalmente, a palavra sedentarismo fez muito sentido, né? Eu acho que eu comentei no podcast que eu fiz com o Guido, na Forjado, que é a Cris Darain, né? Da Darain, que é a da Nado Livre, né, comentou que, poxa, eles passaram uma hora aperto na época da pandemia, né, porque ninguém podia, Aí, de repente, passou um período, né, alguns meses, e descobriram que a água, o cloro, né, ele já aniquilava, né, o vírus do Covid. Ou seja, se todo mundo tivesse feito natação, né. E aí, agora eu juntei esse monte de informações, porque o Gui me falou uma coisa que me chamou bastante atenção também. No fundo, a gente está falando de que fazer exercício físico, sendo um estado de consciência, mas também é um estado de acesso, né? A gente, de novo, pode citar o fato do secretário de turismo estar lá aquele dia no bate-papo da Forjado, e ele falando da importância, né, de descentralizar, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem a Cava do Bosque, né, que é um espaço de esporte, mas descentralizar e realmente levar para os bairros esse contato do esporte para o maior número de crianças e jovens, né? Porque a partir desse contato com o esporte, essa criança, esse jovem, eles vão entendendo aquilo como parte do dia a dia delas. Agora, se eles têm que atravessar a cidade, vir para a Cava do Bosque, ou disputar uma das 40 únicas vagas que vai ter, quer dizer que o esporte não se torna acesso. Fica difícil. Né? Eu tenho uma menina que foi escolher a faculdade e eu ajudei ela a liberar um desejo dela, que era, ela queria também escolher uma faculdade onde ela pudesse jogar handball. Porque ela era atleta do handball. E ela estava escolhendo faculdade com atlética. Tipo, qual era a faculdade que tinha um time de handball. E eu apoiei muito ela. Eu falei assim, olha, eu acho que se você gosta do esporte e como você está indo para o mercado de trabalho, eu, como um adulto, se pudesse ser você, se pudesse voltar no tempo, eu diria que você, mantendo esse equilíbrio, talvez você aguente mais os desafios mesmo. Né? Porque você tem o esporte, tem uma coisa que vai fazer você crescer quando você está lá tomando ferro e outras coisas. Então, talvez seja isso. É o equilíbrio. É o equilíbrio.
Eu não sei, gente, a gente tem, não é, um pouco essa leitura, quer dizer, você não vai deixar de cobrar para fazer o seu atendimento de pilates, você não vai deixar de cobrar para trabalhar com a academia, mas talvez o que a gente esteja assistindo é que desde a pandemia as pessoas se sensibilizaram para mais informação. E com mais informação, esporte foi uma das informações que passou a flutuar no universo das pessoas. Sim, tanto é que na época da pandemia, eu, no caso, eu continuava atendendo algumas alunas em casa, né, e outras eu fazia aula em vídeo, né? Então despertou ali um interesse, né, de se cuidar, porque nossa, olha onde nós estamos numa pandemia dessa, e se eu não me cuidar, o que vai ser de mim lá na frente? Né? Então eu acho que realmente deu uma chave de virada aí nessa época, e de lá para cá foi está sendo um boom muito grande, né? Academias lotadas, personal, eu atendo personal ainda no parque, lotado, pessoal correndo, sabe? Isso é muito legal. E uma coisa muito legal também que eu acho que, se eu puder falar aqui, em relação... Peraí, pode parar. 3, 2, 1? Fala. Ó, é sobre as academias ao ar livre, né? É uma ação muito legal, mas está jogado. Você vê muitos aparelhos por aí quebrados, sabe? Não tem manutenção. No Parque Raia mesmo tá assim, né? Não tem manutenção. Então isso seria também um ponto legal, porque quem não tem o acesso, né, tá lá para ele fazer, né? Muitos anos atrás, acho que quando foi lançado esse projeto, tinha um monitor ali para cada praça que tinha essa academia. Hoje não tem. Eu, como educadora física, estou dando aula para o meu aluno de personal. Estou vendo um senhor fazendo o aparelho errado, eu vou lá e vou corrigir, porque eu não tenho... Eu tenho dó de deixar o senhor fazendo um aparelho errado. O meu coração não é peludo, não, gente. Graças a Deus, não. Eu vou lá e falo, olha, com licença, né? Eu sou educadora física, posso te corrigir? Eu tenho dó. E isso seria muito legal implantar novamente. Porque quem não tem acesso, pode fazer ali. Sim. Né? Então, eu acho muito importante isso. É saúde para todo mundo. Acho que todo mundo tem que ter, né? Prioridade é a saúde. Né? É importante, legal, né? é legal isso. Tá? Fica aí uma sugestão. Uma sugestão. A gente deixa, não vou Você fazer deixa, não corte disso, não tá? corta não. Eu acho muito legal. Acesso a todos, né? Desde o mais pobre, né? Até quem pode pagar aí uma academia de alto nível. Né? Com certeza. E quando você vê esse movimento crescente do esporte de modo geral, é diferente para vocês dois, que é uma pergunta que eu começo pelo Gui, chamo de Gui, chamo o Gui, mas é para vocês, né? Provocando aqui. Uma coisa sou eu lá, né? Fazendo a minha atividade física, sou eu lá fazendo o curso, a formação, né? Educação física, aperfeiçoamento de pilates, tal. Aí um dia sou eu empreendendo esportes, né? Como é que acontece essa transição? E quando é que de repente, um belo dia, você só não quer ser o cara que faz sei lá, vai puxar ferro na academia, mas você decide ser o dono da academia. É um desafio. Como é que acontece essa transição? Conta a sua história, Guilherme. Ó, eu vou te falar o que aconteceu comigo. Não precisa cortar não, né? Não, que é muito legal. E encaixa direitinho o que você tá falando, que foi a hora que deu a chave de virada. Eu falei, eu preciso montar a minha academia. Por quê? Eu sempre treinei, sempre tive excelentes treinadores e eu busquei uma academia que eu queria ficar forte. E para ficar forte, você tem que fazer força. Então você precisa ter estrutura, você precisa ter peso. E as academias, tipo, eram muito limitadas de equipamento na época e de peso em si. E aí você começa a buscar. Aí eu falei, não, vou ter que montar a minha, não vai ter jeito, vou ter que empreender. E a mesma disciplina que eu tive pro esporte, que é reflexo, né? O esporte é reflexo da vida, eu tive que utilizar para poder empreender. Aí minha primeira academia, foi uma luta, foi tipo buscar, estudar, conhecer equipamento, saber lidar com pessoas, trabalho em equipe, tal. E toda essa disciplina que eu trouxe do esporte, da vivência ali, né? Eu tive que aplicar como empreendedor. E foi nessa necessidade. E esse crescimento do fitness, depois, na época da pandemia também, eu acho muito, muito legal, muito bom. Para quem é empreendedor também, eu acho que é
tipo, uma crescente que a gente tem que realmente aproveitar, que é uma moda, mas é uma moda boa, sabe? É uma moda que é saudável, é legal. E quanto mais academia, mais gente treinando, melhor. Mais gente consumindo o que a gente realmente tem para oferecer, tem para oferecer, né? Que é o nosso propósito, que é realmente cuidar de pessoas. E é o que eu sempre falo, é onde que a gente também se destaca. Quanto mais gente medíocre, se você é especializado no que você faz, que você é realmente bom no que você faz, você vai se destacar. Porque sempre está precisando de profissionais de excelência. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito, muito bom. Quando as pessoas chegam que vêm de outro lugar e já, tipo, nossa, lá não dá, eu falo, ah, que legal. Então aqui você... A gente fica super feliz. Eu fico super feliz, porque, tipo assim, a gente tá vendo que realmente o pessoal tá se conscientizando, que é o que a gente quer passar, e também mudou, porque muita gente está chegando hoje lá com prescrição médica, sabe? Eu acho isso muito legal, eu acho que a gente está conseguindo realmente ajudar bastante pessoas, a gente está conseguindo mudar a vida de muita gente, transformar a pessoa, entendeu? E igual o meu maior desafio lá na academia, na musculação em si, é convencer o aluninho a fazer força. Ó, gente, pra você ficar forte, você tem que fazer força. Não tem jeito, não vem pra passear, larga o celular, vamos treinar. Então, tipo assim, é muito difícil. Tá achando que é pra brincar, não, né? Se quiser brincar, vai pro parquinho, vai né? Parquinho, é desafio. Mas você se tornou, então, empresário, né? A partir de... Tem quanto tempo que você tá empresariando a academia? Aqui a Forjado no Ferro é um bebê, essa academia acabou de nascer, a gente tá com 7 meses. E aí eu tive outra academia em Sertãozinho, que foi a Academia Guilherme Guimarães, que era meu nome. Eu fiquei 6 anos em Sertãozinho, trabalhando com academia, com musculação. Mas eu comecei, logo que eu entrei na faculdade, eu já vim pra cá aqui nesse shopping que é maravilhoso, que é o Santa Úrsula, aqui na Companhia Atlética. Eu já comecei a estagiar aqui. Foi onde eu tive toda a minha base, meu alicerce foi aqui. Pra mim é bem gratificante, legal, sabe? Legal. Então eu comecei desde cedo, assim. Mas a ideia de fazer a academia surgiu por uma demanda, né? Uma demanda, Foi quando você resolveu atuar com o fisiculturismo, né? Porque eu queria realmente resultado e performance. Aí eu falei, eu preciso montar algo que seja específico, entendeu? E é onde que eu falo pra todo mundo, o meu diferencial é esse, tipo, a gente é focado e especializado em musculação, entendeu? Sim. A gente tem método, tem o caminho, entendeu? Sim. E eu acho que é cada um do seu quadrado mesmo, né? E você, Carla, quando é que aconteceu essa transição? Professora de balé para educadora física, você contou, e aí quando que de repente surgiu? Agora eu quero ter, Nossa, o primeiro é o estúdio que a gente conhece ali na Visconde? Isso, é o primeiro? Isso. Olha, passei por muitas coisas, empreendi sempre, empreendedora nata, passou, né? Empreendedora nata, mas assim, depois da pandemia, as academias, né, falaram tchau, obrigado, claro, não tinham como manter funcionário, né, e eu continuei com personal. E graças a Deus nunca me faltou aluno, sempre com muito aluno. E eu venho desde a época da pandemia com personal, né? Então meu carro era sempre uma academia ambulante. E eu fui cansando muito, né? Chega uma certa idade que a gente cansa, é trânsito pra lá, pra cá, sai de um lado, vai lá pro outro lado da cidade. E eu falei, não, eu preciso atirar mais uma vez, né? E olha que deu certo, tô super feliz, é um sonho realizado ter o meu espaço, a minha marca, a minha segunda casa, né? E continuar fazendo uma coisa que eu amo, que é simplesmente dar aula, né? Dou aula desde os meus 14 anos que eu dava aula de balé. Eu comecei a dar aula de balé, eu tinha 14 anos. Sabe? Minha mãe ia comigo para poder dar aula, porque eu não podia, né? Mas eu com 14 anos comecei a dar aula de balé. Então eu falo que é a minha sina, é dar aula, e foi aí que eu falei, não, agora eu vou abrir meu estúdio de Pilates. Me apaixonei pelo Pilates, porque até então eu não trabalhava com Pilates, sempre trabalhei com funcional e hidroginástica, em condomínio, particular, enfim.
Falei, agora eu vou... Aí eu comecei a fazer o Pilates, fiz Pilates por 1 ano e meio, fui me apaixonando. E falei, por que não ter um pra mim? Se eu faço, sei como, né, sou uma educadora física, por que não abrir um estúdio de Pilates pra mim? Meti as caras e hoje estou aqui, vai fazer 2 anos de estúdio, estou super feliz, super lisonjeada com tudo que vem acontecendo na minha vida. A história de empresarial que a gente gosta de fazer, gosta de viver, é o que move a gente mesmo com os perrengues, né? Sim. E com certeza, pra gente pensar sempre sobre tudo isso, no universo de vocês, aqui no Pod Elô, aqui tudo pode, Pod Elô. Uma das coisas que eu queria entender é como que então vocês vão enxergando, agora é uma provocação do mercado, né? Academia de musculação, e aí a gente vai falar como genérico, né? Ribeirão até assusta a gente de vez em quando, né? Tem bairro que você tem fala, uma cada esquina. 2, 3, como assim? Tudo de marca diferente, é igual farmácia, né? Que é um monte, né? E eu queria entender melhor, por que de repente, mesmo com tanta academia, né? A gente ainda tem um número muito grande de pessoas que não frequentam as academias, né? Mas entre esse número que não frequenta e esse número que frequenta e é estragado, que a gente tem que falar agora de um mercado, já estamos na disputa, penso assim, junto com vocês, estamos disputando para que mais gente goste disso e venha para junto, né? Mas aí a pessoa vai e passa por experiências que provam para ela que aquele não é o lugar dela. Então eu queria entender melhor, como fazer numa era em que parece que assim, é só ter, né, o aparelho ali, um aplicativo aqui, né? Mal e porcamente um monitor passando. O Pilates a gente vê, Carla, eu particularmente andei dando uma pesquisada que a gente está conversando mais aqui, mas o povo inventa Pilates de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. Né? Tá quase renomeando o Pilates. Coitado, né? Do Joseph Pilates. Eu me lembro, você sabe que outro dia, quando eu comecei essa questão do Pilates, eu me lembrei da época do coach, e foi aquela fase assim que começou. Era coach, professional coach. Life coach, aí começou, chegou uma hora que era xamânico, coach xamânico, falei, gente, o que tá acontecendo? Coach espiritual, então assim, não, mas assim, tô provocando vocês. Como que você enxerga, Carla, essa forma como que muita gente, de repente, pega o nome Pilates, né, e cria um monte de coisa em cima, se tá criando, com certeza não é mais Pilates. Guilherme, como é que você tá enxergando, de repente, esse monte de academia de rede, embora... Como a gente falou, é acesso, fica mais barato, mas assim, eu vejo muita gente que vai e não gosta e depois disso não quer mais voltar, porque já não tá ali mais, né, com aquela vontade imensa, aí passa por uma experiência ruim e não quer mais voltar. O Pilates, ele é um método, né, e muitos hoje não usam mais o método. Usa-se o nome Pilates agregado a outras atividades físicas, dança Pilates, gente, já vi cada coisa que, pelo amor de Deus, que às vezes não, que com certeza, né, ao invés de te ajudar, vai te trazer malefício, né, uma lesão, né, o Pilates, ele tem toda a metodologia, é respiração, é mente, é corpo, é alma, é tudo junto ao mesmo tempo. Aí como que você vai colocar um método que ele foi estudado, né, simplesmente. E aí pega-se o método Pilates e começa a destrinchar ele em várias coisas, ou usar como coisas, isso que não tem nada a ver, né? Então a gente tem que ter a sabedoria do que você quer para você. Você quer um Pilates sério? Então procura realmente quem hoje aplica o método correto para você ter um aproveitamento com uma boa longevidade, com bom fortalecimento, com bom alongamento. Isso é muito importante, né? Não vem me falar que fit Pilates é Pilates, que não é. Dance Pilates, gente, pelo amor de Deus, sabe? Isso não é Pilates. Pilates é um método e ele tem que ser seguido. Né? A partir do momento que ele deixa de seguir, não é Pilates mais. Verdade. E você, Guilherme, como é que você faz na hora que você vê esse monte de academia de rede? Não, eu acho maravilhoso. É igual eu comentei agora há pouco. Eu tenho um olhar muito... Tento ver o lado bom das coisas, sabe? E é igual ela falou. A partir do momento que deixa de fazer o básico bem feito, não tem método, sai fora, é modismo, as pessoas têm que tomar cuidado. Mas graças a Deus, que nem a gente está tendo a oportunidade aqui de ter esse canal de comunicação,
indicar aqui no Pod Elo para poder passar informação de qualidade. Exatamente. E sempre indicar para população que está assistindo, buscar profissionais de referência com formação, realmente pesquisar realmente o método, e é o que eu bato na tecla lá, igual na Forjado no Ferro a gente tem o nosso método, que é baseado realmente na musculação, que isso não é de hoje, entendeu? E é o que eu sempre falo, a gente tem que fazer o básico bem feito, e a gente tem o caminho, então busca, sabe, referência. Hoje tem muita informação, tem internet, tem muita coisa legal para a pessoa pesquisar, né? Então, tipo assim, da mesma forma que o crescimento vai aumentar a quantidade de profissionais de excelência, também vai trazer coisa, que é modinha, que realmente, igual ela falou, vai te trazer os malefícios. Mas vai muito da pessoa buscar, né? Uma coisa que a gente vem, pelo menos, acompanhando, aqui em Ribeirão é uma cidade que a gente também sabe que tem muitas modalidades, né, esportivas, muita coisa acontece. Basicamente todos os principais esportes têm representação, tem atletas aqui, né, tem times profissionais, né. A gente tem a própria maratona, né, de Ribeirão, que também mostra o quanto a cidade está evoluída e abrindo, né, essa conversa sobre, né, esse viés, né, do esporte. Mas eu também me pergunto ainda, né, a dificuldade que a gente vê que, bem ou mal, as coisas vão mudando, né? Eu quero comentar quando eu volto para a academia, eu lembro assim, né, que eu fazia a musculação, então existia uma regra, né? Era a regra. Chegava, fazia um alongamento, na sequência você fazia uns 15 minutos de esteira, né? E depois que você fazia esses 15 minutos é que você ia para o exercício de força, né? Aí eu lembro o dia que na academia, depois de um tempo eu voltei, eu cheguei lá e estranhei, porque eu já fui direcionada para, né, o aparelho, né? E aí o profissional me explicou, né? Falou, não, você faz aqui agora uns 15 com um peso mais baixo e na sequência você coloca o peso que você já está, né, na escala de onde você vai começar o exercício e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tá de brincadeira, né? Cadê a esteira, meu alongamentozinho né? antes? Cadê meu alongamentozinho antes, tal. E outra coisa que eu me recordo nessa passagem de tempo, assim, daquilo que a gente pode chamar de formatos de treino, também eu fiz parte de uma geração que começou a disputar o tempo da academia com o tempo do trabalho. Então existia uma história de que você só realmente tinha resultado se você ficasse por volta de 1h30 na academia. Aí começaram a surgir alguns circuitos de treinamento, né? E aí você em 45 minutos resolvia tudo. Então assim, e aí, né? De lá pra cá, quantos mitos se desfizeram? Porque eu queria falar sobre a evolução da musculação, do esporte, sabe, Carla? Você que está lá no Pilates, assim, o que vocês foram acompanhando como educadores físicos que eram mitos e que hoje, não precisa mais, por quê, né? Então, e realmente, assim como isso antes as pessoas faziam, por isso tinha muita lesão, agora não tem, né? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho esse balacobaco da coisa. É legal. Pode falar. Posso começar? Começa. Não, muito legal você tocar nesse assunto, porque realmente tem essas ondas, né? E na musculação principalmente, entendeu? E tem muito... E a gente, por exemplo, eu como professor de educação física, eu praticamente moro na academia. Eu vivo o dia todo e sempre trabalhei. Então a gente via circuito, via vários tipos de método de treinamento, mas é igual eu sempre falo, depende muito do objetivo da pessoa, porque a musculação é muito engraçado. Se a pessoa não faz nada e ela começa a fazer qualquer atividade, principalmente na musculação, ela vai ter resultado, porque ela não fazia nada. Você entendeu? Então alguma coisa ali vai melhorar, porque ela está fazendo alguma coisa. Mas se ela realmente tiver um método, tiver um caminho e fizer uma progressão daquilo com constância, a pessoa tem um resultado muito rápido. Que aí o pessoal desacredita, fala, nossa, que tá fazendo mágica, né? Tá tomando alguma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, por isso que é importante, e eu vou frisar isso, você realmente ter pessoas realmente capacitadas, com formação,
pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, entendeu? Porque hoje em dia tem muita coisa na internet, então eu racho de rir. Por que a gente não faz mais essa coisa de 15 minutos de esteira? Não, tem gente que faz para algum tipo de aluno. Vai dar certo. Pra gente. Eu, por exemplo, eu prefiro já aquecer o aluno no exercício. Você já tá nessa linha, é ela, né? A gente vai trabalhar isso hoje, é isso, isso e isso. Depois eu levo o aluno pro cardio. Agora, por exemplo, se for uma pessoa que é muito iniciante, entendeu? Sim. Aí tudo bem. Ou às vezes a pessoa que, igual aconteceu comigo recentemente, eu vou contar essa história pra vocês. Pode, Elô. Só não vou citar nomes, mas assim, é muito engraçado. Eu tava lá trabalhando e tal, chegou uma pessoa na academia totalmente aleatória, assim, né? Eu falei, nossa, isso daí caiu de paraquedas. Aí chegou na recepção, eu queria treinar, tal. Falei, beleza. Você já conhece? Eu falei, não, quero conhecer. Eu fui lá, apresentei. Falei, não, vou só fazer uma esteira. Eu falei, nossa, cara, tipo, né? Dei uma aula pro cara. Não, vou só fazer uma esteira. A pessoa foi lá, fez o check-in, né? Hoje tem vários aplicativos de Gympass, TotalPass e tal. E eu fiquei, gente, que engraçado. A pessoa sai de casa e só vai fazer uma esteira. Mas por isso que eu te falo, depende muito do objetivo da pessoa. Se realmente a pessoa ela quer resultado, igual eu falo, para você ganhar massa muscular, ganhar tônus muscular, ganhar força, realmente evoluir, você vai ter que fazer força. Então, a gente vai preparar o músculo, vai aquecer a musculatura, preparar a articulação, ativar o músculo para realmente fazer a série de trabalho, que é onde ela vai ativar, ter o estímulo para ela ter resultado. Então, a gente tem um método para isso. E é o que eu aplico nos meus alunos. Agora, se a pessoa chegou lá, caiu de paraquedas, decidiu do nada sair de casa para ir fazer uma esteira, eu vou atender ela também. E outra, né, Elô? Tudo vai mudando, né? Os estudos vão acontecendo. Então, o que era lá atrás, quando eu comecei a dar aula, que era isso, né? Chegava na academia, né? O que você ia fazer? Vai para esteira, vai para bicicleta, vamos fazer um alongamento. Aí depois ia fazer a força, né? A musculação em si. Hoje já não, né? Que nem as minhas alunas de personal que eu atendo, eu vou direto pro exercício. Claro que com mais leveza, aí eu vou aumentando, né, a carga em si, mas no meio dos exercícios tem o aeróbico, né, tem a força junto, então são métodos que vão mudando, né, hoje tudo mudou, né, com os estudos que estão vindo aí, muita coisa vai mudar, eu tenho certeza disso, muitas coisas estão para acontecer, então eu acho que é isso que mudou um pouco, e aquele negócio batido, tanto é que você já, né, você quando foi para academia, você chegou lá e falou assim, uai, cadê o alongamento, cadê o aquecimento? Fica uma coisa chata, né? Você faz ali, o alongamento faz ali, o aeróbico, aí depois você vai lá para o aparelho de musculação. Fica uma coisa chata ao ponto de a pessoa, ela pega e desiste, né? Toda aula é a mesma coisa, né? No Pilates, por exemplo, o meu método é Pilates. Só que no final, hoje eu dou um treinamentinho funcional para trabalhar o cardio delas, né? Então, um mês eu dou, no final eu dou o cardio e o outro mês eu começo com mate Pilates. Pra quê? Pra que não fique aquela coisa assim, nossa, eu vou chegar lá, vou começar com mate Pilates, aí eu vou pros aparelhos. Não. Então, eu sempre tento fazer algo diferente para elas. Pra não cair naquela coisa assim, nossa, que saco. Fica monótono eu ir fazer o Pilates, embora você sabe, eu não repito aula nenhuma, né? Isso é um diferencial. Então, toda aula é uma aula diferente. Porém, eu faço essas coisas, né? Pra poder o quê? Motivá-las, sempre estarem presentes e sempre querer ir fazer a aula, né? Eu acho isso interessante. Ô Carla, me conta, que dia que a gente fica no ponto de fazer assim, subir... Olha, Elô... faz assim, vira o corpo, vira o outro, sem fazer careta. É difícil, né, Elô? Por isso eu já tinha que ter nascido assim. Né? Vou te falar. Tem que vir do circo. Né? Tem que nascer no circo, né? Tem que vir. Aí a gente conversou sobre isso esses dias, né? Eu falei assim, Elô, tem que nascer no circo, porque ela fica assim, como que consegue? Falou, nasceu no circo. A mãe já era.
Ai, que decepção, ele descobre isso. Que deve isso é inteligência artificial. É inteligência artificial. Ó, uma coisa que vocês vão falando a respeito das mudanças também vão trazendo a gente para percepções de comportamento, né? Vou falar de novo da minha menina, da Luísa, né? Outro estava conversando dos Smurfettes. Smurfettes, né? Bom, a Luísa, por exemplo, passou numa cena que ela foi escolher o vestido, né, de formatura do terceirão, né? E aí a moça da loja falou, justamente achou engraçado esse fato, né? Que a Luísa, ela... Deixa eu adivinhar, queria aqui. Ela olhou as costas. Ela falou, nossa, agora as meninas, elas vêm aqui, tipo, elas não olham o bumbum. Não, é as costas. Elas estão olhando as costas, né? E aí, me conta essa, por que as costas? Me conta! O bumbum perdeu. Eu sou da geração que era bumbum. Elas agora elas olham as costas. Como é que é? Eu olhei pro Gui. Pode ser a postura. É a postura, né? A mulher, ela é diferente você chegar num lugar assim, né? E assim. E hoje as meninas, exatamente, a linguagem corporal. E as meninas de hoje, a geração de hoje, elas estão muito focadas nisso. Isso. Portanto, é uma geração que mais hoje procura academia. Né? Academia, o pilates, tudo. As costas, né? É um troféu, é isso? De treino? Quando a pessoa tem um treino legal, ela fica com as costas. Eu estou aqui. Né? É a postura. É a postura dela. É o que chega primeiro. Primeiro do que a bunda, né? É porque a gente fala da linguagem corporal. E é uma coisa que quando eu cheguei eu comentei com ela, porque eu tive uma base no pilates. E na musculação a gente usa muito a questão da postura, respiração, porque se você sair fora da postura, você já perde a musculatura que você está trabalhando ali específico, né? E musculação é muito chato, é sempre a mesma coisa, então a gente tem várias máquinas para fazer o mesmo exercício. Você agacha aqui, ali se agacha também. O aluno não precisa saber, a gente sabe que ele acha que ele está fazendo. Não corta, é agachamento tudo igual, só mudou a máquina. Mas essa questão da postura. E a postura é tudo, é uma forma do seu corpo, ele tá falando, ele tá gritando, na verdade, porque a gente falou da linguagem corporal. Então, principalmente a meninada hoje aí, por conta da estética, vai escolher uma roupa. Se você tá com um corpo legal, corpo bom, saudável, bonito, né? Qualquer roupa que você pôr vai ficar legal. Né? Exatamente. Então, tipo assim... Então, por isso que eu falo, a importância que e da autoestima da pessoa. Então, eu acredito que, principalmente as adolescentes, né, que tá com os hormônios à flor da pele, vai escolher uma roupa mais decotada, uma roupa mais elegante, e elas precisam estar com a postura e realmente se sentir elegante, né? E eu sempre brinco assim, por exemplo, eu trabalho com fisiculturismo, que é o culto ao corpo, né? Então, tipo assim... É postura o tempo todo. Você saber mostrar o corpo, uma musculatura. Imagina eu gravando aqui, gente, toda hora. Agora ela vai se corrigir o tempo todo. Aí o que acontece? A gente trabalha não só a musculatura em si, mas como mostrar o corpo. Então a gente faz uma apresentação, né, das poses para poder ser julgado em cima disso. Então não adianta você ser muito forte e não saber mostrar. Então, a gente, além de trabalhar essa parte do músculo, a gente trabalha a apresentação, que é uma coisa que o Pilates também tem, que veio do balé também, né? A postura, a gente fazer a apresentação de uma forma fluida e contrair a musculatura ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa absurda isso, e cansa muito, exige muito condicionamento. E eu acho que o pessoal hoje precisa entender, principalmente a juventude hoje, para você ter um corpo bonito, ter estética, você tem que ser saudável. Então você tem que ser para poder ter, para poder manter a saúde. Exatamente. Entendeu? Eu acho que aqui a gente tem que pegar o gatilho, né? A gente está num momento agora que essa lógica do vamos emagrecer porque tem remédio para emagrecer, e aí vamos fazer isso, e aí faz isso e fica flácido. Então, mas aí que tá, Elô, o que acontece? É prático hoje para você emagrecer, muito fácil, né? Só que a pessoa que tem uma alimentação compulsiva, né? Ela come. Ela vai tomar a injeção lá para emagrecer, vai fazer... E ela não fez uma reeducação alimentar. Ela vai parar de tomar a injeção, ela vai voltar tudo. Porque ela vai voltar a comer o que ela comia antes. Não, comia
excedido pra caramba, não praticava atividade física, aí vai lá, toma uma canetada, né? E aí começa a emagrecer, só que não tem uma boa alimentação, não tem uma atividade física, o que que acontece? Pronto, volta tudo de novo, e como você está magra, no caso, o que que acontece? Não faz atividade física, você vai derreter. Entendeu? Então, é a flacidez. Né? Fica até pior. Fica pior. Então, a gente tem que fazer, sim, tudo bem certinho, como ele falou. Não é tudo planejado. Não é assim, vou emagrecer, toma caneta, tô magra. Não. Tem todo um planejamento lá pra você manter, senão você enxuga gelo. E quando a gente tá falando de emagrecer, por que de alguma maneira as pessoas têm, talvez, um sentimento de que a atividade física sozinha não emagreça? Porque a gente está falando o tempo todo que o emagrecimento, no fundo, é o quê? É um déficit calórico, né? Eu tenho que comer menos, assim como eu tenho que gastar mais caloria. Se a atividade física é uma proposta de gasto de caloria, então por que as pessoas às vezes não entendem isso como um caminho? A atividade física, ela te traz um bom resultado? Sim, isso é cientificamente comprovado. Só que o que acontece? Tem gente que vai na academia, puxa 3 ferrinhos, vou falar por você, tá? Puxa 3 ferrinhos lá, aí fica 2 semanas sem ir. Aí chega pra gente e fala assim, não, mas não tem o resultado na academia. Ok, você não vem? Como que faz? Tem constância. Né? Não tem constância. Né? No Pilates é a mesma coisa, tem que ter força, tem que fazer força, tem que trabalhar o core, tem que trabalhar o core. Aí você passa a atividade para a pessoa fazer, passa o exercício, ela não faz com a intensidade que tem que fazer e não vai ver resultado. Né? Vai brincar no parquinho, eu brinco, né? Vai brincar no parquinho, porque os aparelhos são parquinho, né? E você não tá aqui para brincar. Então, se você vai para buscar resultado, então se esforce, né? Pega e faça com vontade. Né? Então, é bem por aí. Guilherme, a gente tem aí o Arnold chegando. Vamos falar um pouco. Vamos levar a Carla, né? Bora, Carlinha. Então, o Arnold, na verdade, é um grande evento que está falando exatamente do que você estava comentando, do poder do esporte, né? Do fisiculturismo, principalmente, né? E é interessante porque parece que às vezes a gente não está vendo mais tanta gente falando que quer ficar fortão. A gente fala que as pessoas querem ficar fortes, querem ficar com shape, a gente tá falando. Então, me conta um pouco esse movimento que é o Arnold e como que a gente pode também estar aí participando. Galera, é muito legal e eu já vou deixar aqui meu convite para todos vocês que são empreendedor e querem fazer o cadastro, pode fazer comigo, já vou até oferecer aqui para você. Por quê? O Arnold é um dos maiores eventos da América Latina sobre esporte, sobre fisiculturismo e sobre toda essa cultura fitness por conta da conferência. Vai ter palestrante, vai ter muita novidade, muita coisa nova que está vindo, muito conhecimento, é um conjunto de informações que não envolve só o fisiculturismo. Então, é um evento que vai ter campeonato, vai ter a feira com parte de suplementação, roupa fitness, tudo que envolve esse mercado. E então, deixar esse recado pessoal, não perder esse evento, vai ser muito fantástico. Eu com certeza vou estar lá, porque eu estou sempre buscando novidade, tá por dentro, tá sempre evoluindo, e eu deixo essa dica para vocês aí, o convite pessoal de casa. E o Arnold... então conta, eu quero que você conta. O Arnold é um cara que realmente fez uma moda também. Ele que trouxe essa cultura do fisiculturismo e expandiu isso de uma forma absurda por conta do cinema, né? E soube usar essa influência também para depois poder tanto empreender, mas como também na parte política, que ele virou governador da Califórnia. E hoje ele continua ainda se reinventando aí, né, até hoje. Agora ele tem a feira dele, a conferência dele, agora essa parte do esporte e esses eventos que são, se eu não me engano, um dos maiores da América Latina, tirando o Mr. Olímpia. Uau! Entendeu? Então é muito, muito legal e um baita de um exemplo aí a ser seguido. É isso aí. Bom, eu acho que a gente está fazendo uma conversa aqui daquelas que a gente diz assim, né? Mais gente tem que não só escutar, como tem que pegar como exemplo de vida. E vocês são 2 exemplos vivos, né?
de pessoas que não só divulgam, educam, mas vivenciam o Sim. esporte, né? Pensando em como a gente vai chegando aqui, né, a um fim pro Pod Elo, para esse episódio, vão raciocinando aí, né? Eu fico pensando, Carla e Guilherme, né? Se fosse para nascer de novo, dentre as muitas escolhas que vocês não repetiriam, tá? As muitas que vocês não repetiriam, será que o esporte seria uma das escolhas que vocês repetiriam nessa nova vida? Eu acho E que... por quê? Eu repetiria. Eu falo que eu tenho... É meu mundo, é minha alegria. Eu me dou demais e é recíproco as minhas alunas comigo, né? Então, ver elas saindo, nossa, que aula boa! E chegar na próxima aula assim, nossa, doeu tudo aqui, sabe? Pra mim, não tem preço, Elô, sabe? Eu acho que eu nasci para dar aula e eu nasci para ajudar. Quem quiser chegar até a mim em relação a ter saúde, eu estou sempre pronta para poder fazer isso. Então, eu faria isso, acho que se eu nascesse 1000 vezes, seria educadora física, porque eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço. Acho que é nítido, né? Eu amo de verdade o que eu faço. Legal. E aí, Gui? Eu também. Eu escolheria de novo, com certeza. E é o que eu sempre quero deixar, assim, pro pessoal como um legado. Tudo que a gente for fazer, a gente fazer com muito amor, muita fé, né? E cai muito no propósito, né? Que é cuidar de pessoas, que é ajudar pessoas, que é isso que realmente traz o retorno pra gente, entendeu? E o esporte, igual eu comentei aqui, é o reflexo da vida. Então, a gente que é atleta, a gente passa momentos muito difíceis, que a gente tem que superar, sabe? É competição, é aquele negócio louco, entendeu? E você se auto-superar e você aprende a lidar com o caos, entendeu? E aí a gente reflete isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem essa força que é uma automotivação que só quem é atleta sabe. Então, eu acho que eu escolheria o esporte de novo, com certeza. Bom, e pra gente ir chegando mesmo aos finalmente, vamos fazer uma pergunta aqui para cada um de vocês responder, né? A gente já sabe que o mercado fitness está cheio de aventureiros, né? Muita coisa aí, né, que está sendo dita, né, como capaz de gerar resultados, mas vocês são de dentro de sistemas, de ecossistemas que vocês veem, idealizaram, criam no dia a dia experiências e resultados. Carla, eu quero até que você aproveite a câmera que você tem de frente para você, né? Olhando para quem mais está assistindo esse bate-papo aqui. Conta pra gente, Carla, por que o estúdio de Pilates Carla Bogossian é uma escolha acertada? Nossa, gente. Primeiro que tem um cappuccino lá, tô brincando. É tudo muito sério o meu trabalho. É um lugar acolhedor. Cada aula é pensado com muito carinho, né? Para cada pessoa, ali a gente tem um treino específico. Se você tem um problema de coluna, a gente vai te passar treino para o seu problema. Então não é um treino generalizado, né? A gente pega ali e faz literalmente o que é benefício para você. E assim, gente, é um coração de mãe meu estúdio, né? Acho que a Elô pode falar um pouquinho, Elô, por mim, o que é o meu estúdio de Pilates. Eu quero conhecer, né? E enfim, e todos são muito bem-vindos e é isso. O que tem lá dentro é uma profissional que se dedica muito, que se dedica há 24 anos na profissão e que realizou um sonho. E quando a gente realiza um sonho que foi feito com muito amor, a gente tem que cuidar muito. E hoje, o que eu tenho para cuidar lá dentro são as minhas alunas. E espero você um dia poder ser meu aluno também. Será um prazer poder te receber lá. Show de Muito bola. bom. Guilherme, você, num mundo onde, de repente, as academias de rede estão aí se espalhando, mas você que entendeu que para ficar forte precisa treinar para ficar forte, e para isso precisa ter aparelho que tem, né, Sim. peso e força, o que faria então
as pessoas estarem com você lá na Forjado no Ferro? Conta pra gente. Porque a sua academia é a academia onde elas têm que estar. Olha pra cá. Ó, pra quem realmente quer mudar de vida, realmente quer resultado, vem ser forjado no ferro, vem comigo, porque eu realmente amo o que faço e vivo por isso e tô aqui para mudar a sua vida. E Elo, uma coisa que a gente tem de diferencial lá, além do espaço ser um espaço amplo e muito funcional, os equipamentos são de excelente qualidade, entendeu? Então a gente tem uma biomecânica diferenciada, que a maioria das academias não tem. A gente realmente tem os pesos calibrados, que isso faz toda a diferença, entendeu? E profissional de qualidade, que é o que a gente estava falando aqui agora, que a gente tem um método, tem um conteúdo que realmente as pessoas nas outras academias, infelizmente, ficam a Deus dará. Então, para realmente ter resultado, você tem que ter constância, ter atenção, ter todo aquele atendimento que no Forjado no Ferro é diferenciado. É isso aí. Bom, no Pod Elo, né? A gente tem que sempre pensar que a ideia é que cada episódio traga para você um universo, traga curiosidades, junto com as curiosidades, respostas, provocações, né? Então, por isso que eu gosto muito de ser assim honrada com convidados que me garantem esse conteúdo, né? Então Obrigada. É muito bom. Muito bom. Espero que a Carla esteja cada vez ficando mais fã de falar, né? O Guilherme já é fã, né? Porque tem um podcast, que, aliás, já vamos, né? Vamos indicar, né? O Segue a gente Forjado, lá. Né? Forjado no Ferro. Mas quero agradecer a presença de vocês por tantas dicas, por tantas trocas ligadas ao universo particular de vocês. Vocês foram, assim, incríveis, né? Foram muito generosos, Obrigada. né? De trazer pra gente isso. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que mais Pod Elo em breve. Quero estar marcando com vocês, combinado? Combinadíssimo. Show de bola. Obrigada. Elo, muito grato, viu, pelo convite. Você está de parabéns. Obrigada. A equipe toda de parabéns. E é muito importante, a gente quer da parte da comunicação, né? Poder passar informação de qualidade e realmente ter esse canal para poder realmente trazer acesso e conteúdo pro pessoal que está assistindo. E galera, deixa aqui também, segue o canal nosso Forjado no Ferro Podcast e tamo junto. Muito obrigado. É isso aí. Carla, né? Também com o Instagram. Também, meu Instagram é Estúdio Pilates Carla Bogossian. Segue a gente lá. E fica aqui o convite para vocês tomar um cappuccino comigo. Tomaremos, né? Bora. E é isso aí. Mais um Pod Elo, mais um episódio feito com muito carinho, com muita competência, né? E se você gostou, pelo amor de Deus, né? Passa pra frente, compartilha e comenta pra gente se você ficou com a gente até o final. Pod Elo? Pode também. E até o próximo episódio. Beijo.